Boa tarde e sejam bem-vindos ao CCN Jornal. O pintor Guilherme Filipe é um nome incontornável da cultura nacional. Nascido no final do século XIX, aqui na aldeia do X de Fajão, manteve durante cerca de 4 décadas uma intensa atividade cultural e política, sempre desalinhada e insubmissa perante os princípios do Estado Novo. O grupo dos Amigos do Património Pampilhosense decidiu homenageá-lo no início de agosto, dedicando-lhe o 4º Encontro Cultural. Os seus olhos claros pintaram bem mais que os seus pincéis. O mundo para ele era uma festa visível e mesmo que pelos ouvidos lhe entrasse, ele punha em matizes e em linhas. A descrição é de Vitorino Nemésio sobre Guilherme Filipe e está patente num dos painéis do percurso expositivo de homenagem a esta ilustre personalidade fajaense. Os painéis foram elaborados pelas sobrinhas netas do malogrado pintor no âmbito de um encontro dinamizado pelo grupo dos Amigos do Património Pampilhosense, que contemplou diversas iniciativas dedicadas a Guilherme Filipe. Num colóquio que tínhamos feito no ano passado, online, tivemos a falar sobre os 50 anos da morte do pintor fajaense, Guilherme Filipe, e ficou a promessa de fazermos um encontro cultural todo dedicado ao pintor. E essa promessa cumpriu-se este ano e resolvemos então só fazer uma homenagem só ao pintor e dar a conhecer este pintor natural de Fajão. Tudo foi só possível, esta homenagem, só com o apoio da família, que foi muito importante, e da Junta de Freguesia de Fajão Vidoal. A Junta de Freguesia sempre foi um dos nossos grandes objetivos também, e digamos, homenagear e destacar as pessoas da nossa freguesia que se têm evidenciado em diversas áreas. E Guilherme Filipe é uma figura incontornável, o ilustre fajaense. Portanto, quem vier visitar Fajão vai conviver com a vida e obra de Guilherme Filipe, e para nós é um orgulho e uma obrigação também. Guilherme Filipe teve uma vida inspiradora e a obra que nos deixou é reflexo disso mesmo. Miguel Torga, que à época foram dos seus melhores amigos, chamou-lhe, entre outros elevados elogios, sonhador de impossíveis. Um sonhador que durante 39 anos deambulou na sua criatividade e talento, recusando-se a aceitar o que o Estado Novo tentava impor. O seu gênio sobressai agora em Fajão, sendo mais um cartão de visita cultural da aldeia que o viu nascer. A obra de Monsenhor está espalhada em Fajão e na freguesia, e agora juntou-se Guilherme Filipe, onde com um pano de fundo das paredes de xisto temos os painéis de Guilherme Filipe com a descrição, a obra, portanto uma descrição alusiva ao que foi a sua vida, qual foram os seus passos ao longo de toda a vida. Uma vida homenageada pelo Grupo dos Amigos do Património Pampilhosense no início do mês de agosto. A homenagem teve várias atividades, desde a colocação de uma coroa de flores na campa de Guilherme Filipe, uma visita guiada a Fajão, aos painéis que foram criados e elaborados pela família e pelas sobrinhas netas de Guilherme Filipe, também pelo descerramento de uma placa na casa onde ele nasceu. E depois o colóquio que também se ficou a conhecer as origens, a fase nazarena de Guilherme Filipe, a vida e obra. Esta foi mais uma iniciativa do grupo de amigos que em 2018 se juntou para valorizar e recordar figuras e marcos culturais importantes do concelho. É uma maneira de dar a conhecer à população personalidades que estão esquecidas ou que nem sequer são conhecidas, e também para os pampilhosenses darem mais valor às suas origens, ao património, tudo o que é ligado à cultura. Guilherme Filipe é um exemplo de como a cultura pode servir para unir, expandir horizontes, sonhar e viver. Como pudemos constatar, uma das iniciativas realizadas no âmbito do 4º Encontro Cultural foi o percurso expositivo de homenagem a Guilherme Filipe. As telas permanecem em algumas das ruas da aldeia de Fajão e vamos descobri-las agora mesmo na companhia de Carlos Moreira.
Então, Carlos, muito obrigado por nos receber aqui na aldeia de Fajão. Vamos então dar início aqui à nossa homenagem ao pintor Guilherme Filipe neste percurso expositivo. Em que é que consiste este percurso e também pedir-lhe para fazer aqui uma breve explicação deste primeiro painel. Este percurso consiste fundamentalmente em procurar mostrar as diversas facetas do Guilherme Filipe, não só como pintor, mas como cidadão também, e a ligação a Fajão e também ao movimento associativo de Fajão. Fundamentalmente é isso. Este primeiro painel é de algum modo introdutório e o que aparece aqui, além do Guilherme Filipe em duas fases do seu estudo, quer em Lisboa, quer na Nazaré. O da Nazaré percebe-se qual é, por causa da roupa. Os catálogos das primeiras exposições que fez no Instituto Nacional de Belas Artes e em Madrid, e é fundamentalmente isto, é uma introdução, neste caso, à parte artística do Guilherme Filipe. Depois iremos ter outras partes onde se falará da sua atividade cívica, como principalmente na oposição à ditadura. Então, são essas partes que vamos então tentar descobrir é o que iremos já falar de seguida, agora. não é? Sim. Ok, vamos a isso. Então, Carlos, temos aqui outro painel, não é verdade? Este aqui que é maioritariamente biográfico. Este é um painel biográfico e procura mostrar que, para além da sua atividade como pintor, o Guilherme Filipe teve também uma atividade bastante grande do ponto de vista cívico. Ele, quando acontece o golpe de 28 de maio de 1926, ele, que já estava ligado ao setor republicano, é rapidamente preso. Portanto, ele é preso, o golpe é em 28 de maio e ele é preso em setembro. É preso em setembro e é expulso do país. Portanto, colocado na fronteira e impedido de entrar em Portugal durante vários anos. E ele é preso porque tinha essa postura muito reivindicativa, não é? Sim, porque mal aconteceu o golpe de Estado da ditadura, ele imediatamente se começou a movimentar entre o círculo da oposição e de combate a essa ditadura. E entrou digamos assim, nos primeira leva de presos que obviamente o regime consideraria os mais perigosos por diferentes razões, em função daquilo em que poderiam influenciar ou não. E ele, de facto, é dos primeiros a ser preso e é preso logo em fevereiro. Não só é preso, como é expulso do país. Ele depois vai para a Espanha e em Espanha tem grandes contactos com a República Espanhola, que tinha acabado de ser criada, e torna-se amigo do presidente do Asenha, do presidente da República Espanhola. Tanto que durante os círculos da oposição utilizam-no como elemento de ligação com a República Espanhola para ter algum apoio na oposição em Portugal, o que mais tarde se revelaria completamente impossível, porque a República Espanhola passava a ter uma oposição muito mais forte com a Guerra Civil, sim. E, portanto, não poderia dar o apoio. E, portanto, aqui este painel é um bocado biográfico desse ponto de vista, e a citação que aparece ali de não ser um passeísta, que é um termo que hoje não utilizamos, não se utiliza, tem a ver com o seu estilo de pintura. Ele torna-se amigo e movimenta-se dentro dos círculos da pintura modernista, torna-se amigo também dos surrealistas, e quer uns quer outros o acusavam de algum modo de ser uma coisa ou ser outra. Surrealista obviamente nunca é, porque basta olhar para as telas deles, e mesmo o modernista é muito pouco, porque ele sempre teve uma preocupação de pintar as pessoas e de pintar as pessoas nas suas formas de trabalhar. E aí é digamos assim, uma frase dele a dizer que o estilo de pintura dele é dele e não de nenhum dos movimentos que existia na altura e que eram dominantes na altura. E é um estilo que nós também vamos agora conhecer mais à frente, não é? Exato.
Carlos, novo painel, a aldeia de Fajão e as Serras. Sim, O que é que pretende transmitir este é painel? fundamentalmente o painel que faz a ligação entre o Guilherme Filipe e Fajão. O que temos no painel de cima é uma imagem que hoje é praticamente irreconhecível e a nós, quando estivemos a ver as pinturas, também nos custou muito a identificar, mas é o adro, antes de ter estas obras, em que ali a poça era usada como lavadouro e o que se vê em cima é a igreja. Esta obra data mais ou menos de que altura? Esta data de sensivelmente os anos 30, penso eu. Ainda existe o freixo antigo, que não é este, e portanto, pensando bem, até será antes, será dos anos 20. Ok. Será dos anos 20. Portanto, será uma das primeiras obras. A de baixo é a Capela de São Salvador, numa época em que ainda não existia a Capela da Senhora da Guia como a conhecemos hoje. Ok, muito bem. Também temos aqui a parte das suas raízes. Também. Exatamente. Este é fundamentalmente um painel que mostra a ligação do Guilherme Filipe à terra onde nasceu. Ok, vamos então ao seguinte. Vamos continuar. Então, Carlos, há pouco estávamos a falar do estilo de pintura, Exato. digamos assim, de Guilherme Filipe, e agora temos aqui um painel que contém, de certa forma, vinca muito a identidade artística do pintor, não é? Dos seus estilos, digamos assim, neste caso a pintura naturalista. Esta é uma pintura feita duas pinturas feitas na Nazaré e um esboço da pintura de cima, e que o que procurámos aqui mostrar foi um estilo diferente da sua pintura, e neste caso uma pintura mais naturalista. Não aparecem pessoas, aparecem paisagens, e portanto essa é fundamentalmente a intenção deste painel aqui, que é mostrar os diversos aspectos da pintura. Mas no do fundo Guilherme é só Filipe. um dos estilos. É só um dos utilizados estilos, exatamente, é só um Guilherme dos Filipe. estilos, exato. Então vamos então em direção ao próximo painel. Vamos então. Então, Carlos, Guilherme Filipe, apesar de ter nascido em Fajão, foi obviamente uma pessoa muito vivida e muito viajada, e aqui também temos a ligação, no fundo, que ele teve à Nazaré, não é assim? Exato. A ligação à Nazaré é engraçado porque o Guilherme Filipe, durante muito tempo, quis criar diversas escolas ou centros onde os artistas pudessem estar e pudessem desenvolver a sua atividade e a sua arte. Tentou no Estoril, com um projeto que era a Juba, que era uma espécie de um jardim de belas artes onde os artistas teriam ateliês para trabalhar e era possível aprender as técnicas de pintura de forma absolutamente gratuita. Mas foi um projeto que também durou, penso que não chegou a durar 3 anos, porque também a ditadura o fechou e, portanto, impediu que continuasse o trabalho. Mais tarde, com o apoio também de Joaquim Manso, que foi um dos fundadores do Teatro de Lisboa, vai para a Nazaré e com o mesmo intuito de criar um espaço onde fosse possível onde os artistas pudessem ter um ambiente cultural para trabalhar em conjunto e fosse possível novos artistas aprenderem técnicas de pintura. Este é de facto são quadros desse período em que ele está na Nazaré durante alguns anos. E portanto pelo simbolismo também desta parte da vontade que ele tinha de ensinar e de que toda a gente aprendesse a pintura, está no painel da casa onde ele nasceu. Portanto, ele nasceu nesta casa. O pai dele tinha uma oficina de ourives aqui no resto de chão, portanto, no resto de chão da casa, e portanto esta é a casa da família onde ele nasceu. E também por isso lhe foi descerrada agora também uma lápide a comemorar esse facto. Muito bem. Seguimos então, porque esta exposição ainda não terminou. Vamos em direção ao próximo painel.
E aqui o retrato, que é uma das vertentes artísticas de Guilherme Filipe, digamos assim, Exato. é exatamente isso que nos transmite o painel, não é? Sim, este é o último painel. Embora não exista uma ordem cronológica nem temática para os painéis, consideramos ser este o último painel, principalmente porque tem um autorretrato do Guilherme Filipe em final de vida, isto são 4 anos antes do falecimento. E também porque o retrato tem uma importância bastante grande na obra dele, porque como durante muitos anos não teve a possibilidade de fazer obras porque estava exilado ou porque era oposicionista, o retrato foi uma das fontes de rendimento que ele teve e fez bastantes retratos, digamos assim, para viver. Aqui temos um retrato que está no Centro de Arte Moderna de Gulbenkian e é também uma forma de mostrar a grande variedade e a grande dispersão da sua obra, quer no estrangeiro, quer em Portugal. De Miguel Torga, que foi um dos seus grandes amigos. O Monsenhor Nunes Pereira, que retrato que toda a gente aqui na Pampilhosa toda a gente conhece, na Pampilhosa conhece, que o original está aqui atrás no museu. E o seu autorretrato, 4 anos antes da morte, e que deste modo, quase simbolicamente, encerramos aqui a exposição com a imagem do Guilherme Filipe nos seus últimos anos de vida. Impressionante. E seguimos então para a Capela Nossa Senhora da Guia. Exato, que também acontece ser o seu último grande trabalho e aqui na Pampilhosa, em Fajão, o seu principal trabalho, que é um conjunto de painéis. Que também tem a curiosidade de uma boa parte das personagens que aparecem nos painéis são pessoas de Fajão. Portanto, os santos, como acontecia com todas as obras de arte ao longo da história, quem servia de modelo aos santos eram pessoas reais. E em Fajão nós temos a sorte de alguns sabermos quem são. Exatamente. Vamos então descobrir esses painéis. Vamos. Carlos, acabamos de chegar à Capela Nossa Senhora da Guia, local que acolhe um conjunto de painéis belíssimos, eu diria, da autoria de Guilherme Filipe, que ele próprio ofereceu à sua aldeia natal, não é assim? Sim, nos anos 60, não só a antiga Capela de Nossa Senhora da Guia estava em ruínas e era necessário substituí-la, como também existia um grande movimento de recuperação e de construção de capelas, em que alguns artistas pela Europa procuraram colocar o seu cunho nessas e dar alguma modernidade às capelas que se construíam. De facto, esta capela foge um bocado à construção das capelas que existem no concelho e nesta zona. Mistura da pedra e a identidade da serra com alguma simplicidade, quer nas imagens, quer nos painéis, que a tornam única, pelo menos no concelho da Pampilhosa. E há pouco o Carlos dizia-me que algumas destas figuras que se podem ver nestes painéis têm a particularidade de serem figuras conhecidas por muitas pessoas ainda da aldeia, não é? Já não muitas pessoas, mas por algumas pessoas da aldeia sim. O que aconteceu sempre na arte é que os pintores utilizavam pessoas reais como modelos para as suas telas. Muitos dos Cristos e das Virgens que nós vemos na iconografia religiosa são pessoas que de facto existiram. Aqui acontece o mesmo, mas a particularidade é que muitos de nós ou alguns de nós sabem quem são essas pessoas e, portanto, aqui eu às vezes costumo dizer que os santos têm nome. Eu sei quem são alguns destes santos, convivi com eles, alguns são vagamente da minha família e, portanto, essa é a particularidade de uma capela em que as telas foram feitas há suficientemente pouco tempo, embora ainda tenham sido dos anos 60, para nós sabermos quem são as pessoas e que haja memória dessas pessoas, e tem essa particularidade que é pessoas que têm fé
e que acabam por ficar imortalizadas numas telas na capela da Santa, que, não sendo a padroeira de Feijão, é aquela que tem mais fiéis, digamos assim. E com essa curiosidade terminamos assim a nossa visita guiada, não é? Sim. E se calhar deixávamos aqui o convite a todas as pessoas que nos estão a ver para que, enfim, possam vir visitar não só a beleza singular da aldeia de Feijão, mas também esta beleza cultural. Sim, eu acho que isso é o fundamental, é o visitar as aldeias, não apenas visitar as aldeias como quem vai ver alguma coisa que está parada no tempo e imobilizada, mas procurar visitar as aldeias, falar com as pessoas, ver o que é que as aldeias têm para mostrar, estar um pouco mais tempo do que simplesmente o tirar fotografias e ir embora, porque é isso que torna e mantém as aldeias vivas. Carlos, muito obrigado por nos ter recebido aqui em Feijão. Seguimos a nossa emissão com a atualidade do Conselho, nomeadamente com os destaques da última reunião de Câmara. A primeira novidade decorrente da última reunião de Câmara, realizada a 29 de agosto, seria relativa ao período balnear. Oficialmente, de acordo com a Portaria número 141, a 2022, a época balnear no concelho de Pampilhosa da Serra estende-se ao longo dos meses de julho e agosto. Porém, devido à forte afluência de banhistas, nos últimos anos o município tem mantido a vigilância das praias fluviais até meados de setembro. Contudo, devido ao período de seca, este ano apenas serão garantidas todas as condições para a prática balnear até ao dia 4 de setembro. Isto porque, apesar de termos as análises das águas sempre em excelente qualidade como águas balneares, o que é certo é que a água cada vez é menos e, portanto, não que os nossos rios e as nossas praias fluviais estejam poluídas, mas de facto, como todos sabem, estas águas estando paradas acabam por ganhar aquele lodo no fundo da água, que não é poluição, não é sujidade, mas é assim mesmo. Apesar desta decisão, os banhistas podem continuar a frequentar as praias fluviais, ainda que não estejam garantidas as condições ideais. O Presidente da Câmara Municipal apela à compreensão de todos. Pedir a sensibilidade de todos, dizer que também nós gostaríamos de prolongar mais tempo a época balnear, mas para que não haja problemas de maior, acho que é preferível assim, para evitarmos outros problemas. Também na reunião de Câmara e no âmbito do desenvolvimento do projeto da exploração vitivinícola prevista para a IGP da Travessa, foi aprovada a aquisição de mais 20 parcelas de terreno situadas na referida área. Recordo a todos que para conseguirmos os 78 hectares que já estão arrendados aos proprietários, tivemos que fazer contratos com cerca de 186 pessoas. Isto para dar conta da dificuldade que é conseguir reunir tantas pequenas parcelas e tentar formar uma só. O processo é longo, mas gradualmente a plantação de vinha no Val do Zézer está mais perto de se tornar realidade. Estamos a fazer a aquisição dessas parcelas, não estamos a fazê-las todas ao mesmo tempo, porque obviamente cada proprietário tem, enfim, o seu modo próprio, uns estão registados, outros não, portanto há aqui um caminho jurídico que é preciso fazer, mas hoje, também com alguma alegria, trazemos cerca de 20 propriedades que também já tomámos a decisão de adquirir e, portanto, é apenas mais um passo entre muitos que vamos ter que tomar até conseguir ter a nossa vinha a produzir mais rapidamente, espero eu. O último destaque da reunião de Câmara recai sobre a aprovação, por unanimidade, do relatório final de análise de propostas, tendo em vista a construção de um novo pavilhão na zona industrial da Portela de Unhais, que será concebido para atrair projetos no setor têxtil. Esta obra tem um valor de adjudicação em cerca de 2.100.000 euros, mais IVA. Felizmente também conseguimos fazer uma candidatura e, portanto, já temos aprovado, pré-aprovado já, cerca de 1.470.000 euros, que obviamente vem dar uma ajuda no financiamento deste pavilhão. Ainda assim, significa que, para além de termos que avançar com o dinheiro todo na íntegra para a construção, ainda teremos que ter, da parte do autofinanciamento da Câmara, cerca de 600.000 euros, o que também é significativo. Mas, como eu diria, o que eu mais desejo é que esta obra também seja uma realidade para podermos ter uma empresa a trabalhar naquele pavilhão. A reunião de Câmara, descentralizada na freguesia de Unhais o Velho, prevista para o final de agosto, foi adiada e irá realizar-se na última segunda-feira do mês de setembro.
E terminamos assim mais uma emissão do CCN Jornal. Muito obrigado pela sua companhia uma vez mais. Regressamos na próxima sexta-feira, à mesma hora. A atualidade e a alma do nosso concelho, sempre consigo.